Pessoal, boa tarde. Então, eu tô aqui com a Luísa, eu vou falar para ela até, para ela me cobrar alguma coisa caso eu esqueça. Eu vou mostrar para vocês então a metodologia, né, que nem o professor tinha feito essa metodologia e eu pensei na minha cabeça um jeito que pudesse fazer essa comparação que ele queria, usando esse índice aí que ele falou, é o MPRI. Vamos lá então, mostrar para vocês como é que eu montei isso, tá? Eu tenho aqui um banco de fotos, né? De imagens feitas pelo Mavic 3. Elas foram feitas no dia 3/9, né? Às 14h20, a foto do painel. E aqui, às 14h20, talvez, tenha sido criadas a partir das fotos. Essas aqui são as fotos aqui. Então tem 1.200 imagens, né? Onde tem tudo separado, as bandas separadas, dá para abrir aqui. E aqui está a pasta das fotos do painel, que ele tanto queria, né? Que a gente botasse a foto do painel. Então, a foto do painel está aqui. Como é que funciona isso? Eu uso o Metashape, né? E aí eu toco as imagens para dentro do Metashape. Ela fica com os pontinhos aqui as imagens, onde já foi alinhado, nesse caso aqui, né? Então, a, ela entra num plano, aquelas imagens, e vai fazer um alinhamento. Depois cria um DEM, um ortomosaico, isso aí vocês, o pessoal viu em aula e tudo. A questão do trabalho em si, que é uma comparação, então, do sensor, o que que eu fiz? Eu processei essas imagens 4 vezes. É real, 4 vezes. Dá mais de 2 horas cada vez que processa. Deu erro no meio. Pá. Se vocês acharem que o processo está sendo fácil pelo vídeo, vocês estão enganados. É super complicado. Então, entra as imagens, tá? E a primeira coisa que eu faço aqui então, é a calibração da reflectância. E aqui que está a questão do trabalho. Eu fiz 4 blocos de processamento. Um bloco se chama tudo. Por que que é tudo? Tudo porque eu localizei os painéis, ou painel, na verdade. Ele marca nessas fotos aqui está o painel. Ele calibra a reflectância pelo painel. E eu usei a calibração com o sensor. Então esse é o tudo. Ele está calibrando a reflectância com o painel e com o sensor do Mavic. Eu tenho print dessa janela aqui, de cada um dos 4. O primeiro é tudo, né? O segundo eu chamei de painel. Painel porque eu usei só a calibração da reflectância do painel. Um terceiro processamento onde eu usei só a calibração de sol do sensor do Mavic. Eu chamei de pacote sensor. E um quarto bloco que eu chamei de nada. Por óbvio, então, eu soltei as imagens e não fiz calibração nenhuma aqui. Não nem inseri o pacote das imagens da placa, né, do painel, e não fiz calibração alguma. Eu vou só mostrar para vocês então o que seria a calibração do sensor. Botaria aqui a calibração do sensor e ele dá na imagem, aqui ele calcula e ele me dá também aqui, ó, calibradas tantas imagens de tantas câmeras. Eu tenho como salvar esse histórico aqui que eu estou marcando. Inclusive eu já salvei dos 4 processamentos. É um TXT. Eu tenho 4 arquivos de cada processamento. A partir de calibrar ou não, conforme for o bloco, faço o alinhamento. O alinhamento foi feito no modo height, né? Foi o melhor alinhamento possível. Para evitar qualquer coisa, eu usei parâmetro que o professor usa de alinhamento. Então, daí ele não pode dizer que eu estou fazendo errado, estou fazendo com o parâmetro que ele utiliza. E o processo mesmo que ele faz. Faz um alinhamento, gera um DEM, e do DEM gera um ortomosaico. Tá? Beleza, esse ortomosaico eu exporto, esse ortomosaico ele está composto com as 7 bandas do Mavic. Então as 3 primeiras RGB e as 4 separadas
green, red, né, borda de vermelho e near, infravermelho. Eu não faço nenhum cálculo aqui, eu apenas exporto esse ortomosaico para um arquivo, e esse arquivo que é assim que vai ser tratado. Para fim de convenção, embora o pacote, as imagens sejam as mesmas nos quatro processamentos, eu, eu fiz um DEM já em UTM, né? E também gerei um ortomosaico já em UTM também. E a questão aqui do ortomosaico, para a convenção nossa aqui, para fim de estudo, eu gerei com 1 centímetro de pixel. Ele está me dando 8,9 milímetros e eu arredondei para 1 centímetro. Então esse ortomosaico está aqui, 10 milímetros de pixel. Para a gente ter uma ideia como é uma super imagem, né? Tá? Com altíssima resolução. Cada processamento desses aí gerou um TIFF, que está aqui, que eu chamei de produto. Então aqui estão os quatro, nada, placa, sensor e tudo. Com mais ou menos 4 GB cada um. Tá? O TXT que eu falei, onde diz o processamento. Em algum lugar aqui ele fala sobre o alinhamento. Esse aqui é nada, não vai falar. Vamos pegar o da placa. Em algum momento ele fala que foi alinhado, ó, calibrado 1000 e tantas fotos de tantas câmeras. Além disso, que eu comentei para vocês, o print. Esse aqui é o print do calibração. Eu também exportei um relatório de processamento de cada um deles, tá? Então aqui constam os parâmetros de processamento. Se tiver que replicar esse projeto, esse experimento. Percebi depois que não consta nesse relatório de processamento aqui a calibração da reflectância. Eu achei que aparecia, não aparece. Pois bem, 4 produtos, eles estão aqui, separadinhos. Então eu abri um projeto no QGIS, onde eu importei cada um daqueles produtos, que ele virou essa imagem desse tamanho aí. Essa imagem, como eu disse, ela é composta por todas as bandas, aqui tem 7 bandas para compor ela. E aí eu criei na minha cabeça um processo que pudesse fazer análise desses índices. O que eu pensei primeiro? Pensei que a gente tinha que recortar, essa imagem era muito grande. Então eu fiz, de modo inicial, um quadrado. Difícil até delinear esse quadrado aqui. Eu toquei esse quadrado dentro do experimento. Pegava o experimento do Murilo ali. Então ele pega parte do experimento e parte de baixo. Esse quadrado tem 100 por 50 metros, ou 50 por 100. Fiz uma bordeada desse quadrado, então eu aumentei 10 metros em cada borda para recortar. Por que tu não fez só o experimento? Porque eu queria um número redondo. Tá? Então eu recortei, eu já vou explicar por que ali. Então eu recortei cada uma daquelas imagens da placa, do sensor, e cada um daqueles processamentos ia utilizando nada de calibração, porque a imagem é bem pesada, e recortei pelaquela borda. Tá? A partir daquele recorte, vou botar um recorte aqui na placa. A partir daquele recorte da borda, que é esse aqui, eu criei uma grade. A grade, a gente precisa que essa grade exista para obter a análise estatística daquele raster. Então, aquele quadrado de 50 por 100, eu criei dentro dele
uma grade de 1 metro por 1 metro. Então, como é que fica isso? Essa grade de 1 metro por 1 metro, num quadrado de 50 por 100 metros, ela nos dá 5.000 quadradinhos de 1 metro quadrado, tá? Meio hectare. Cada um está referenciado ali, tem um ID específico, vou marcar uns ali, ó, ele marcou. Ó, marcar outro para ó, tá? Para que isso? Para que a partir daqui, então, eu obtivesse a estatística do índice. Como é que eu fiz o índice? Peguei aquele recorte da placa, usei a calculadora raster e fiz um recorte. Vou só dar um exemplo aqui, só para a gente ter uma ideia. Ó. Dos 10 milímetros aqui, onde eu usei tudo, o cálculo foi o seguinte. Banda 4 menos a banda 5, dividido pela banda 4, Que é o quê? mais a banda 5. Esse aqui é verde menos vermelho dividido por verde mais vermelho, MPRI. Aí gerei esses índices, salvando em arquivos. E desse recorte, ele passa o MPRI. Então, vou só mostrar no visual para vocês como é que ficou. Utilizando tudo, ou seja, a calibração de painel e a calibração de sensor, ele me gera um índice assim. Eu estou usando, até vou copiar aqui para mostrar. Copiar estilo. Eu vou colar o estilo aqui, para que eles fiquem parecidos. Usando toda a calibração, ele me gera uma imagem assim. O MPRI, usando nada de calibração, ele gerou outra. A placa gerou outra calibração. E utilizando o sensor gerou outra. Então, as imagens, elas são diferentes. Tá? Ela me gerou índices diferentes. Tá? Conforme a calibração. Aqui a gente vai explorar. Ó. Usando tudo, ele passa de menos, ele vai um range, né? De menos 5 de valor de reflectância, de resultado de índice, a mais 6. Sem usar nada, ele passa de menos 5 a mais 6. Também dá uma variaçãozinha. Nesse caso aqui eu... Ah, desculpa, eu botei o... eu tenho que dar 2 cliques aqui para ajustar. Aplica, ok. Aqui, aplica, ok. Aplica, ok. Aplica, ok. Vamos lá, agora as imagens vão parecer diferentes. MPRI usando tudo, gera essa imagem. Ele me remete um resultado de menos 1 a 1, que é bem improvável. Sem usar calibração nenhuma, ele me torna um resultado de menos 4 a 6. Esse aqui, nenhuma calibração. Usando a calibração da placa, tu vê que ele fica mais opaca, já nota uma diferença. Ó, bem mais estreita a faixa, ó. Então ele me torna bem mais, não, ele partiu do menos 4 para o menos 8 a 1, então diminuiu a faixa. E a calibração utilizando o sensor, ele vem de menos 5 a mais 6. Então as imagens são diferentes, os retornos de imagem, ó, conforme a calibração que você utiliza. Beleza. Desse índice aqui, então, eu larguei a grade em cima e extraí uma estatística zonal. Da onde? De um recorte, vou dar um exemplo aqui no recorte de um sensor, pelo quadro, tá? Gerei uma coluna aqui chamada sensor e pedi todas as estatísticas possíveis. Disso aqui eu salvei num arquivo XLS, para que todo mundo pudesse ter acesso, um arquivo de Excel. Bom, a metodologia utilizada para tirar a estatística variada é essa. Tá? A estatística zonal, desculpe,
a estatística zonal me gera uma planilha onde tem um ID, que é exatamente o ID da grade, com os vértices, ó, onde ele pega 5.000 quadradinhos, deu 1 metro quadrado, e me retorna, nesse caso aqui tudo, ele me retorna com a média, a mediana, desvio padrão, mínimo, máximo, range. Ele me retorna com os dados estatísticos daquele quadrado. Como é que funciona, só para a gente ter uma ideia disso? Demorar para carregar um pouquinho. Aqui a gente tem um quadrado de 1 metro, um quadrado de 1 metro, mas aqui dentro os pixels são de 1 centímetro, que nem eu mostrei para vocês. Ele pega todos esses 10.000 pixels aqui, que tem dentro desse quadrado, pixel de 1 centímetro, dentro de um quadrado de 1 metro, dá 10.000, e traça uma média do índice. Então, nesse caso aqui, ó, por exemplo, ó, ele vai traçar uma média desse índice, de 1 metro quadrado. Tá? Essa seria uma estatística zonal. Uma média, uma mediana, e aí tem que ver o que escolher aí. O professor fala de eu utilizar a mediana, e tem várias técnicas. Bom, coletada a estatística zonal, então, eu salvei os arquivos, cada um separado. Aqui, ó, estatística, sem usar nada, estatística sensor. Tá aqui a estatística do sensor. Os 5.000 pixels, aonde ele conta 10.000, 10.000, 10.001. Ó, por como ele está angulado, às vezes ele pega 1 centímetro a mais, 1 centímetro a menos. E aí ele me dá a média da reflectância ali, do resultado do índice. Aqui, no caso do sensor, é a mediana, desvio padrão. Tá aqui para, aqui estão os dados para serem trabalhados. O que eu fiz? Compilei tudo isso numa nova planilha, vou mandar para vocês. E separei em duas colunas iniciais ali a média. Então aqui, no primeiro momento aqui eu tenho a média usando a placa, a média do índice, né? A média do índice sem usar nada de calibração. A média do índice usando só o sensor de sol do Mavic. E a média do índice usando toda a calibração. Eu fiz isso da média e fiz da mediana. E aí gerei um quadro, esse quadro que o Excel faz aqui em dados, análise de dados, de correlação. Essa é a resposta, o resultado do trabalho. Vou fazer um gráfico, né? Pra juntar no trabalho. Daria para fazer um gráfico, dá para fazer um monte de coisa. Eu acho que para fim de apresentação desse trabalho, talvez o professor queira que faça esse cálculo da correlação no R. Provavelmente ele vai pedir para fazer no R. Mas aqui a gente já tem um resultado preliminar. Ó, na média, a correlação, ó, de tudo, usando calibração de luz do Mavic mais a placa e não usando nada, deu uma correlação baixa. Porém, usando o sensor apenas do Mavic com a calibração de placa, dá uma correlação altíssima. Então aqui a gente já tem uma tese amostral, ó, que a correlação utilizando a placa e o sensor é altíssima. Acontece que tem um offset. Ó, sensor e placa. Placa e sensor. Vou fazer um teste aqui, a gente vai botar um menos o outro. Ver que os números vão variar parecido, ó. A diferença é pouca. Então, essa correlação existe muito forte, mas o sensor
utilizando apenas o sensor, ele apresenta um valor de índice um pouco mais baixo do que o valor de índice que é apresentado usando a calibração da placa. Então tudo isso a gente vai ter que explorar, ver o que a gente vai dissertar então sobre esses resultados. Mas eu queria justamente mostrar a metodologia. Partimos de uma imagem grande, aonde a gente recorta uma borda, tira um índice dessa borda, pega um quadrado dentro disso aqui, um quadrado grande de meio hectare. Dentro desse quadrado grande a gente cria uma grade de metro quadrado. E dentro desse metro quadrado a gente extrai a estatística zonal dentro do metro quadrado. E esses resultados a gente compara. O processo feito com a placa, o processo feito sem a placa, com o sensor do sol ou não. Tá? Acho que é isso. Ficou claro? Entendeu? Essa descrição eu vou fazer por escrito. Tá. Então é isso, pessoal. Alguém tiver dúvida, eu vou mandar os arquivos. Vocês têm que me dizer só se precisa dos arquivos das imagens. Eu acho que dá para mandar tudo. Eu posso mandar o índice separado. Bota no drive. Posso botar no Drive por pouco tempo, né? Porque, ó, cada índice desses aqui, 500 GB e o recorte 500 GB, 500 MB, desculpe. E o recorte dos arquivos base ali, 2 GB. Mas talvez só o índice já ajude. Vocês dão uma olhada. Também perímetro, a borda e a grade que eu montei em Shapefile, se vocês quiserem olhar. E as fotos, caso alguém queira processar, dá 11.8 GB. Vou mandar o arquivo compilado agora no WhatsApp para vocês dar uma olhada. E quero saber daí de vocês no retorno se entenderam a, a discussão, se era isso mais ou menos. E qualquer dúvida pode me chamar. Tá? Valeu!